Olá, incríveis pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu me chamo Danilo e você está aqui no Gravina TV. Hoje é sexta-feira e mais um react aqui nostálgico neste canalzinho. Eu adoro a reagir coisas nostálgicas. Estamos ficando velho, né, galera? Paciência. Redes sociais aqui embaixo para caso vocês queiram me seguir em alguma delas ou recomendar até algum react. Aqui no card o vídeo da semana passada para caso você tenha perdido. E vamos ao react sem muita enrolação, né? Eu já tô com o vídeo aqui, galera, e é só dar play. Lembrando que o link pro vídeo original vai estar aqui na descrição. O volume tá bom? Tá bom, né? Feitiçaria! Me lembro muito bem. Independentemente de quantos anos Ó, você o ratinho tenha, de aqui, ó. qual geração faça parte ou de onde tenha nascido, de uma coisa eu tenho certeza: o Castelo Rá-Tim-Bum fez parte da sua infância. Incontestavelmente, o melhor programa infantil de todos Marcou os tempos. Toda uma geração pelo aí, menos né? Entre as produções feitas aqui no Brasil, o Castelo foi um projeto muito ousado para sua época e principalmente ousado para a verba que eles tinham disponível. É bom destacar que o programa foi produzido. Eu me lembro que era bem pouca verba e durou bastante tempo. O programa fez tipo milagre mesmo. Por uma emissora pública, a TV Cultura. A TV Cultura, no geral, fez milagre na TV, com Castelo Rá-Tim-Bum, a Turma do Cocoricó e muitos outros programas. Era uma verba bem curta, porque pelo que eles podiam fazer, né? Era mega interessante. Tanto não podia vender cotas publicitárias, nem propagandas. Não tinha propaganda, nem nada. Merchandising de produtos dentro dos episódios. Que era pra criança, né? Seja, então faz todo o sentido. dinheiro foi algo realmente limitador. Porém, eles conseguiram contornar esse problema com muita criatividade. Sim, aqui a fotinho. Claramente aqui é a foto da produção inteira, né? Olha o mal aqui. A gente só via o mal daqui para baixo. Isso aqui não dá para entender o que é, ou se é um. Não sei, mas é bacana essas fotos de promoção. Promoção não, produção. Eu espero que mostre bastante coisa sobre produção, porque eu adoro vídeos assim, tá ligado? Todos envolvidos nesse projeto acreditavam no seu potencial e davam o melhor de si para entregar um produto de qualidade. Não é à toa que esse programa é tão ligado à magia, seja por parte dos personagens, no caso, uma família de bruxos que moram num castelo fantástico. E a gente perdeu o Dr. Virto, que fazia o tio do Nino, recentemente, né? Agora acho que em 2021, mas foi recentemente que a gente perdeu ele. Os realizadores, que podemos dizer que fizeram um programa literalmente mágico, uma vez que ele ainda continua encantando as pessoas, mesmo tantas décadas depois do seu lançamento. E o motivo de tudo ter dado tão certo está estritamente ligado aos seus idealizadores. O Cal Hamburger e o Flávio de Souza fizeram parte da primeira geração de profissionais fizeram milagre, da TV milagre demais. cresceram na frente da televisão. E eles viram no Castelo a oportunidade de fazer um programa diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Que ao mesmo tempo que fosse inovador, olha o intervalo chegando. Referências de tudo aquilo que tinha altas referências, sei lá. Às vezes tinha programa que, por exemplo, esse programa aqui eles mostravam um pouquinho da cultura japonesa, a cultura de um outro país. É sensacional. Castelo Rá-Tim-Bum é sensacional. Pequenos. Resumindo, um programa para todas as gerações. Não é à toa que o resultado deu tão certo, ao ponto de podemos dizer que existiu aqui no Brasil uma programação infantil antes e depois do Castelo Rá-Tim-Bum. Isso mesmo. Esse programa foi um celeiro de novos Mudou talentos. toda a TV, né? As produções para crianças que vieram depois foram desenvolvidas ou pelos próprios Cal e Flávio de Souza ou por alguém que fez parte da sua equipe. E até pra gente tentar entender de onde veio toda essa magia, nesse vídeo a gente vai desenhar juntos a cronologia de criação desse programa, contando desde o momento que essas duas mentes foram unidas para criar uma espécie de segunda temporada pro programa Rá-Tim-Bum. Pois é, a ideia a princípio era fazer uma continuação para esse programa clássico, e não um programa novo. Até o momento em que os cenários do castelo foram definitivamente desmontados. Vamos falar sobre a briga que ocorreu entre o Cal e o Flávio, que podemos considerar como cancelamento definitivo das aventuras do Nino. Judicial, né? Talvez tenha impedido que a série tivesse algum tipo de continuação ou mais adaptações cinematográficas. Então é hora da gente chamar o porteiro, porque o vídeo só vai continuar se você conseguir adivinhar a senha do dia. É sensacional.
Bom, pessoal, não tem como a gente falar sobre a história do castelo sem falar dessas duas pessoas aqui, pois todo o conceito por trás desse programa só foi possível devido às referências e experiências próprias de trabalhos anteriores desses dois caras. E ao conhecer as suas histórias, você vai entender por que seria impossível uma continuação sem ter eles dois participando. Vitor! Tio Vitor, venha ver! A Penélope está falando da gente na televisão! Bom, dos principais nomes, quando falamos sobre teledramaturgia infanto-juvenil atual, com certeza é o Cal Hamburger, que atualmente está fazendo muito sucesso com as Fives, legal. um spin-off da temporada de Malhação que ele escreveu em 2017. Sabia não. Nascido Muito no legal. dos anos 60 em São Paulo. Não, dá pra ver que o seu toda a interesse produção, toda a equipe tá fazendo outras coisas hoje em dia. E assim, eles conseguiram fazer o nome deles crescerem bastante devido ao Castelo Rá-Tim-Bum, né? audiovisual já veio desde muito cedo, talvez por causa dos seus pais, duas pessoas à frente do seu tempo e que viveram para a ciência e que o incentivaram a consumir e gostar de arte desde sensacional, muito novo. né? Não é à toa que já nos anos 80 ele tem entrado para a área do cinema e, curiosamente, para o campo de animação em stop motion. Ele se especializou na arte do claymation, a arte de fazer desenhos animados com massinhas de modelar, que Olha, estava que realmente sensacional. muito em alta nessa época. E sua primeira produção foi um curta chamado Frankenstein Punk, que além de já anunciar o seu interesse por histórias envolvendo castelos assombrados e cientistas malucos, elementos que o acompanharam em Castelo Rá-Tim-Bum, também foi o pontapé inicial para sua chegada à TV, como nós veremos um pouco mais adiante. Bom, mas foi em 1986 que ele Muito realmente legal. ganhou o reconhecimento como animador, graças ao curta A Garota das Telas, uma animação realmente muito bonita e bem feita e que continua bem atual. Deem uma pesquisada aí depois pra assistir. E que a Deve princípio ter no YouTube, determinou né? o que ele queria fazer dali pra frente, que no caso era abrir uma produtora de desenhos stop motion para fazer curtas ou comerciais para TV. E foi o que ele fez. Mas só que estávamos no final dos anos 80, ali no meio do furacão que foi a economia na era Collor. E a sua produtora, obviamente, acabou Faz falindo. sentido. E por causa disso, ele foi bater na porta da TV Cultura atrás de um emprego. E ele conseguiu, graças à sua experiência com desenhos stop motion, o canal o contratou para criar um desenho animado, de episódios bem curtinhos para ensinar às crianças questões envolvendo o trânsito ou a vida nas grandes cidades. Nascendo olha. assim em 1991 Não tinha essa Os informação. Urbanoides, que acredito eu, foi a primeira série animada totalmente produzida aqui no Brasil. Olha, que Bom, legal. agora que o Cal já está na TV Cultura, a gente tem que voltar novamente no tempo, para conhecer um pouco mais a história do outro nome por trás do castelo. E mais adiante a gente volta para mostrar como as histórias deles se cruzam. Que coisa espantosa vocês aqui da Terra! O Etevaldo. Voltar no tempo. No meu planeta isso é bico. No seu planeta isso é bico? É bico! Então você pode me levar até o passado? Olha só. É bico. Enfim, de frente do Cal, Muito que tem uma bom. história mais ligada à animação. Totalmente e produtos infantil, totalmente pra cinematográficos, criança, né? O Flávio de Souza já está ligado mais ao campo do teatro e da literatura. Pra você ter uma ideia, ele iniciou seu primeiro curso de atuação com apenas 6 anos de Olha. idade. E desde então, ele Começou nunca cedo mais na parou. arte, né? Já O que a gente viu é que eles começaram muito cedo, né? Isso que é a importância de incentivar a criança a música, a arte no geral. Porque depois você sabe que ela talvez vai gostar da área e vai fundo e talvez possa se tornar um mega profissional como eles se tornaram, Nos anos né? 70, ele foi um dos grandes nomes por trás de uma espécie de movimento de renovação teatral, encabeçando um projeto experimental que meio mesclava a arte do teatro tradicional com outros campos, como o circense, por exemplo. E foi aí que ele teve a oportunidade de escrever os seus primeiros roteiros. Bom, mas paralelo a isso, é legal a gente falar que além de um excelente ator, o Flávio também é um ótimo escritor. Não é à toa que uma das obras mais populares do teatro nacional, a peça Fica Comigo Esta Noite, é da sua autoria. Mas o seu destaque não é Interessante. apenas com obras para o público adulto, mas também para o infanto juvenil. E já em um dos seus primeiros livros publicados para crianças, ele acabou recebendo o maior prêmio Uma de menina e literatura um menino. nacional, o Prêmio Jabuti. E Papel talvez de tenha carta. sido Ah, essa o prêmio sua porta Jabuti é de entrada. importante na literatura. Muitos artistas brasileiros focam até no prêmio, porque depois que ele ganha, dá aquela alavancada na Para a carreira. TV Cultura.
Enfim, mas o que sabemos de certo é que seu primeiro trabalho para TV foi como roteirista num programa infantil dos anos 80 chamado Catalendas. Trabalho Catalenda, me esse que lembro. ele já emendou numa outra atração para o mesmo público que se chamava Revistinha. Ambos programas de sucesso em suas épocas de exibição, e não é à toa que a TV Cultura também o chamou para o time de roteiristas, que dariam vida a mais um dos seus produtos. Inspirada nas séries educativas da televisão europeia, o canal paulistano começou a planejar no final dos anos 80 um programa com formato bem diferente das produções que estavam sendo feitas até então aqui no Brasil. Vale lembrar que nessa época, os infantis eram programas de auditórios apresentados por mulheres gostosas era com meio roupas bem estranho, curtas. Então a proposta era bem oposta mesmo a tudo aquilo que o público brasileiro estava era bem acostumado a assistir. infantil mesmo. E o resultado foi o Rá-Tim-Bum original, um amontoado de sketches que mesclavam conteúdo educativo com entretenimento para Sensacional, crianças. incrível. E, curiosamente, fez um sucesso estrondoso, ao ponto de se tornar um dos programas infantis mais bem-sucedidos ali do começo dos anos 90. A abertura era muito legal. E o Flávio, como um dos principais roteiristas, aliás, ele era o cara que chefiava toda a produção do programa, obviamente ganhou muito respaldo na TV Cultura. Não é à toa que eles aceitaram seu projeto de mais um programa para crianças, que dessa vez seria inspirado no estilo de sitcom norte-americano, o estilo que ele cresceu assistindo na televisão. E sim, o Flávio também foi um grande responsável. Castelo Rá-Tim-Bum é uma sitcom junto com o Mundo da Lua. Olha, galera, não tinha parado pra pensar isso. Que incrível, né? Responsável por mais um clássico da nossa infância, O Mundo da Lua. Lua. Esse cara definitivamente fez parte da sua vida e você nem sabia. Enfim, pessoal, nessa hora é legal a gente falar que conhecer o Rá-Tim-Bum original e o programa Mundo da Lua são muito essenciais pro tema do nosso vídeo. Isso porque o Nino, a Morgana e todos aqueles outros personagens nunca teriam existido se esses programas não tivessem sido produzidos. E agora você vai entender por que foi tão importante contar as histórias e mostrar os antigos trabalhos do Cal e do Flávio para falar sobre o desenvolvimento do castelo. Então, como a gente sabe, no final do Mundo da Lua, o Lucas Silva e Silva ganhou um irmãozinho, o Juquinha. Nossa, não me lembrava disso. Em 1992, a TV Cultura pediu pro Flávio escrever uma série curta utilizando esses dois personagens, para alertar as crianças sobre os perigos existentes numa casa. E para É dirigir verdade, esse porque o Juquinha do Castelo Rá-Tim-Bum era mesmo... Olha que conexão incrível, não tinha parado pra pensar nisso. que acabou recebendo... Por isso que é muito bom você pegar... praticamente esse vídeo aqui é um documentário sobre Castelo Rá-Tim-Bum, né? Por isso que é muito legal a gente ver produções assim, porque a gente acaba descobrindo coisas que, se não é o cara, o historiador que vai atrás pra mostrar pra gente, a gente acaba não sabendo. O nome de Lucas e Juquinha, em Perigo, 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 a emissora colocou um outro nome do seu elenco, que estava sem ocupação após a finalização da série Urbanoides. Pois é, foi exatamente aí que começou a parceria entre o Cal e o Flávio. E a sériezinha que eles fizeram juntos ficou tão boa que a TV Cultura não pensou em outros nomes na hora de chamar profissionais para o desenvolvimento de mais um programa infantil. Entregou na mão deles mesmo. Antes de falar mesmo. sobre isso, é importante a gente destacar que o Rá-Tim-Bum era o maior nome quando falávamos sobre programas educativos para crianças na televisão. Porém, a TV Cultura tinha um grande problema com ele. A qualidade dos equipamentos utilizados para a gravação foi muito baixa, e os episódios tinham falhas horríveis no áudio que acabavam impedindo a sua exportação. Tinha umas então, coisas a estranhas. proposta feita para o Flávio e para o Cal foi o desenvolvimento de uma espécie de Rá-Tim-Bum 2, uma nova série nos mesmos moldes da original, trazendo várias sketches educativas, mas que dessa vez seriam gravadas com mais qualidade, para poder vender para outros países. E foi aí que os nossos dois protagonistas começaram a trabalhar juntos, num projeto que iria curiosamente mesclar Rá-Tim-Bum com o Mundo da Lua. Olha, e Bom, faz sentido, a junção das duas faz muito sentido A agora. coisa que eles decidiram foi em manter o ratinho da abertura, que afinal era a marca registrada do programa. Pois é, o ratinho azul que tomava banho foi o primeiro personagem criado para o castelo. Que legal. Não é à toa que o seu nome, inclusive confirmado pelo pessoal da produção, é justamente Rá-Tim-Bum. Não sabia que o nome do ratinho Vale destacar era que o estilo de Rá-Tim-Bum. animação dele é o stop motion feito com massinha, que é justamente o estilo de desenho que o Cal Hamburger se especializou. Olha aí os trabalhos anteriores influenciando no castelo.
Mas enfim, algumas esquetes pensadas originalmente para esse Rá-Tim-Bum 2 foram uma escola, uma ilha, uma loja de experimentos que seria comandada pelo A ilha claramente depois pode ter se tornado a Ilha Rá-Tim-Bum, né? matemático grego Arquimedes, e também um castelo, que seria baseado no castelo do Dr. Victor Frankenstein, mais uma inspiração vinda de um trabalho anterior aí do Cal, e que teria como protagonista, obviamente, um cientista maluco. E para unir todos esses cenários, eles pensaram em trazer de volta o Lucas e o Juquinha do Mundo da Lua. No caso, eles iriam representar as crianças que estavam assistindo e queriam se teletransportar de um cenário para o outro através de portais mágicos, no maior estilo encanamento do Mario Bros dos videogames. E para nomear esse Rá-Tim-Bum 2, os seus criadores pensaram no título de Mundo Encantado. Bom, e com o projeto em mãos, eles foram então entregar para os diretores da TV Cultura, que obviamente se assustaram com a grandiosidade do projeto e recusaram. Eles deram a sugestão de que eles diminuíssem o número de cenários para apenas um, e é óbvio que eles escolheram o castelo, que realmente, a princípio, seria comandada por um cientista, o Dr. Victor, que seria mesmo interpretado pelo Sérgio Manberti. Ele já tava no papel já. Mas no estilo cientista maluco. Essa aqui é uma foto oficial do ator caracterizado para essa primeira versão do programa. Primeiro teste. Pra vocês terem uma ideia de como seria diferente. Caracterização. Já a ideia de trazer de volta o Lucas Silva e Silva também continuou, mas eles refletiram melhor. E apesar de terem deixado o mesmo ator, deram para ele um outro personagem. O Pedro foi a primeira criança criada para representar os telespectadores. E outro, o Pedro, ele tá fazendo sucesso até hoje, tá aí. Eu não sei se ele ainda tá no Omelete, dirigindo a equipe do TNM lá, que é o canal de games, mas ele é muito focado na cultura de videogames. Então quem gosta, ele faz review, dá a opinião dele. Ele já fez programa de esportes na TV aberta. Então o moleque aí conseguiu pegar a carreira dele e só ir pra frente. Diariamente aquele castelo fantástico. E para dar mais representatividade, acabaram colocando ao lado dele também uma garota, a Biba, e uma criança mais nova, o Zequinha. E foi pensando nos tipos de moradores diferentes que esse lugar teria e quais seriam os visitantes que iriam pra lá. Muito incrível, ó, tô até arrepiado, galera. Que os personagens foram sendo moldados, até o programa se tornar a versão que nós conhecemos hoje. Como morador principal, o cientista Dr. Victor já estava definido, foram colocados ao seu lado uma tia, a bruxa Morgana, e um sobrinho, um garoto de 300 anos chamado Nino. E termos uma família extremamente diferente da tradicional, com 3 gerações de parentesco, sem nenhuma relação direta de casal. É verdade, filhos. São 3 gerações. Olha, caraca, é muito genial. Muito genial mesmo. Não tem o que falar. Foi proposital para incluir todos os tipos de famílias, mesmo aquelas de pais e mães separados ou de crianças que perderam seus pais e estão sendo criadas por seus tios ou avós. Incrível. E agora, com esse novo projeto em mãos, o Caio e o Flávio foram novamente até os diretores da TV Cultura, com a proposta da versão alterada do programa, que agora estava sendo chamado de Castelo Encantado. E eles aceitaram. Porém, a Fiesp, que era parceira do canal para essa produção, achava que a marca Rá-Tim-Bum era forte e traria mais visibilidade para o projeto. E foram eles que exigiram que o nome fosse rebatizado para Castelo Rá-Tim-Bum. E assim, em 1993, se iniciou a produção do programa, que inclusive continuou sendo gravado até mesmo depois da sua estreia, que foi em maio de 1994. Ao todo, foram feitos 90 episódios, que foram sendo liberados aos poucos pelo canal até meados de 1997. Teve bastante tempo, hein? Durou bastante. Sucesso, e não apenas no Brasil, mas também a nível internacional. Legal, foi exportada. Inicial da TV Cultura. Essa abertura é de arrepiar, galera. A TV Cultura era sensacional para as crianças da época. Sensacional. Eu acho que o canal de TV perfeito para o público que ela resolveu investir. Em Portugal, por exemplo, o programa deu tanta audiência que os portugueses queriam comprar os cenários, os bonecos e os figurinos para fazer uma continuação própria. Continuação essa que por aqui também era muito exigida. E não apenas pelos fãs, mas também pelo próprio elenco e funcionários da TV Cultura. Principalmente porque os cenários continuaram montados na emissora por muitos anos, mesmo após a finalização das gravações.
E como curiosidade, foi por esse motivo que, apesar da série ter terminado seus trabalhos em 1994, no ano de 1997 o castelo estava intacto para a gravação de um especial. Um especial de 40 minutos de duração, que aliás só foi ao ar em apenas 2 ocasiões. No dia 24 de dezembro de 1997 mesmo, e no dia 12 de outubro de 1998. Ah, que pena que foi só um sonho. Oh, foi nada! Eu sabia! Mas enfim, independentemente das incertezas de continuação, o castelo começou a ganhar uma espécie de universo expandido através dos seus criadores, que começaram a fazer peças de teatro, contando novas histórias, e até mesmo uma série de livros. Tem vários livrinhos do mundo, esse aí eu já vi, assim, não haviam sido mostradas soltos na TV. Como o paradeiro dos pais do Nino, que realmente existiam e estavam vivos, mas que não participaram da série porque estavam viajando pelo espaço nos anos 90. É verdade, eles tinha uma coisinha assim, eles tinham ido pro espaço e estavam explorando o universo. Interessante contada nessas obras é que as fadinhas Lana e Lara são primas diretas do garoto de 300 anos. Bom, e como vocês sabem, o ápice de qualquer produção, que a coroa como verdadeiro sucesso, é um filme para os cinemas. E o Castelo ganhou um filme que deveria ter sido desenvolvido pelos próprios criadores originais, e que talvez desse início a uma saga cinematográfica e uma sobrevida para o programa eu me lembro, na TV. eu não me lembro, eu acho que eu assisti, o filme mas não me recordo deveria ter muito. sido desenvolvido pelo Cal e Flávio em conjunto, mas não foi. Durante a criação do roteiro, eles acabaram se desentendendo e aparentemente tiveram uma briga. Briga essa que deve ter sido feia, já que eles nunca mais trabalharam juntos em nenhum outro projeto, nem mesmo nos relacionados ao castelo. O filme de 1990... Os caras, eu acho que já tinham alguma treta entre eles. Daí esse filme aí só foi o que, aliás, estopim. É muito bom, chegou sim a ser feito, mas apenas pelo Cal. E o seu lançamento também significou o fim do Castelo Rá-Tim-Bum como uma saga que trazia novas histórias. Na TV Cultura, os cenários foram desmontados e a maioria das peças se perderam com o tempo. E o programa, que poderia ter tido uma vida longa, porque tinha sim muito potencial para isso, acabou virando mais uma lembrança dos anos legal, 90, tem... que hoje... Tinha uma peça, exposição lá Puta, eu me esqueci, mas tem uma exposição aqui em São Paulo do Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha até um pedaço lá do castelo. Dia só ganha homenagens, sejam exposições, peças ou programas especiais. Passa a hora! Hora e meia! Meia hora! Hora inteira! Está na hora! Está na hora! Acabou a brincadeira! Quanto ao Cal e o Flávio, eles continuaram sim trabalhando em produções independentes, inclusive na própria TV Cultura. A Ilha Rá-Tim-Bum, por exemplo, que pode ter sido uma ideia reaproveitada das esquetes originais lá da primeira versão do programa, O Mundo Encantado, foi desenvolvida pelo próprio Flávio de Souza sozinho. Já o Cal, como vocês sabem, depois do Castelo foi pro SBT fazer Disney Cruise e depois voltou pra TV Cultura, onde criou o Menino Muito Maluquinho, Pedro Bianca e o excelente Que Monstro Te Mordeu. E é isso, acho que deu pra gente desenhar bem, pelo menos um pouquinho da história desses dois gênios nacionais. E do seu Castelo Encantado, ou Castelo Rá-Tim-Bum. Um programa que marcou muito a minha infância e de, obviamente, de toda uma geração. E que, ao meu ver, é uma das melhores produções nacionais de todos os tempos. Eu também acho. Não só pela criatividade, mas principalmente pelo amor e dedicação. O público infantil é incrível, incrível mesmo. Obra. É incrível como todo mundo envolvido, da produção ao elenco, só... E, por exemplo, é bem diferente da Peppa Pig, que a Peppa Pig, se for parar pra assistir, ela é meio... não bate bem da cabeça. Ela é arrogante, que é tudo feito na hora e do jeito dela. Aqui não, tinha uns personagens que eram arrogantes, mas você via que eles tinham uma transformação, eles estavam aprendendo a ser pessoas melhores. Falam bem sobre esse projeto. No final, aquele castelo era realmente mágico. Bom, para esse vídeo, além das entrevistas e históricos de trabalho do Cal e do Flávio, eu também tirei algumas referências de um livro chamado Raios e Trovões, a história do fenômeno Castelo Rá-Tim-Bum, do jornalista Bruno Capelas, que entrevistou dezenas de pessoas envolvidas na produção do programa e traz muitas outras curiosidades mesmo, além das que eu comentei aqui. Vale a pena você depois procurar esse livro para dar uma conferida. Vale a pena mesmo. E que o castelo continue aí por muitas décadas encantando as crianças. Sim, pode reprisar aí como nos encantou tem público e sempre vai ter, né? anos de existência. Bom, então tchau.
Tchau não. Até amanhã. Excelente, galera. Excelente mesmo. Que vídeo perfeito, né, galera? Perfeito demais. Deu pra ver que Castelo Rá-Tim-Bum marcou toda uma geração. E espero que esteja passando até hoje, porque é sempre bom rever coisas feitas com muito amor e carinho. Se você quiser ver mais react nostálgico, pode mandar aqui nos comentários, que claramente a gente vai fazer. Muito obrigado por assistir até o final, galera. A gente se vê na semana que vem, neste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, povo!